Boa tarde, pessoal. Meu nome é Renata Abreu. Eu vou apresentar para vocês o seminário de NEP e Cor. Eu escolhi fazer a análise cromática de uma obra e vou apresentar para vocês em seguida o meu plano de aula. Eu vou mostrar para vocês agora os slides e explicar tudo passo a passo. Espero que gostem. Bem, pessoal, essa é a apresentação da minha análise cromática, mais o plano de aula. Essa é a obra escolhida. O título original dela se chama Radha Krishna on a Swing e a tradução é Radha Krishna em um balanço. Os artistas são Dhritidasi e Ramadasa Biramadasa e foi pintada no ano de 1984. Agora que vocês já conhecem a obra brevemente, eu vou apresentar para vocês a análise cromática em si. Eu vou seguir nessa análise a lógica do autor, observando, partindo do todo para as partes, dos eixos, da estrutura básica da imagem a princípio, que ele também chama de esqueleto da imagem, e as relações que se dão entre as formas e as figuras. A partir de agora, seguindo as minhas observações, eu peço que vocês tentem se localizar na imagem enquanto eu faço as pontuações. Então, nesse sentido, nós percebemos que a localização das figuras centrais principais, elas estão levemente inclinadas, o que dá uma ideia de movimento dessas figuras que estão aqui no centro, no balanço. Observem também que há uma inclinação nos eixos das figuras laterais também, que são as árvores, porém uma inclinação oposta, de forma que as árvores da direita da obra se inclinam levemente para a esquerda, enquanto que as árvores da esquerda se inclinam levemente para a direita. E mais especificamente, quanto às figuras centrais da obra, ao que o balanço está inclinado para a direita, Radha e Krishna estão inclinados para a esquerda, o que mais uma vez dá a ideia de movimento e dinâmica à pintura, e ao mesmo tempo, devido à disposição esquemática do conjunto total, surge a ideia de equilíbrio, pois essas inclinações ocorrem de uma forma leve e em locais estratégicos, trazendo movimento e equilíbrio ao mesmo tempo. A exemplo, a trança de Radha está inclinada para a direita, enquanto que a guirlanda de flores de Krishna está inclinada para a esquerda. Toda essa dinâmica que eu observei nessa parte traz uma ideia realmente de movimento à obra. Agora que nós já analisamos o esqueleto básico da imagem, nós vamos partir para as relações entre configuração e cor. E, nesse sentido, nós vamos seguir os 3 aspectos principais de associação, que são 1. Elementos semelhantes, 2. Proximidade e 3. O contraste. Brevemente, com relação aos elementos semelhantes, eu observo a configuração das dobras dos tecidos das roupas nas figuras centrais, que elas se assemelham quanto à configuração, e assim como as flores vermelhas que estão nas cordas do balanço e na parte inferior da obra, que se assemelham quanto à cor. Também tem as folhagens verdes que estão presentes na parte superior da imagem na árvore e também na parte inferior da imagem, que se assemelham também quanto à cor. Outra semelhança também que vocês podem observar está nos tons de violeta presentes em algumas nuvens no céu, assim como nas árvores, que tem logo na parte inferior da composição. Essas relações de semelhanças entre os matizes e algumas das formas utilizadas na parte inferior e superior da obra geram mais uma vez equilíbrio na imagem. Agora, seguindo para o aspecto da proximidade, nós podemos observar que em toda a obra os matizes se desdobram em saturação e valor, de modo que as tonalidades conversem entre si sem gerar contrastes muito dramáticos. Um exemplo desse aspecto nós podemos ver no céu da pintura, com a relação entre as duas primárias, que é o azul e o amarelo, dialogando com o violeta, mas tudo isso de uma forma sutil devido às formas fluídas, os tons claros devido à presença também do branco nas cores, e a relação de complementaridade entre o amarelo e o violeta, que conversam também entre si. Agora, seguindo para o aspecto do contraste, a gente observa na presença do tom de vermelho, com mais saturação nas flores das cordas do centro da imagem, certamente contrasta com os demais tons da figura, que apresentam uma considerável luminosidade. Outro contraste também é o da árvore marrom, em um tom mais escuro, o que se contrapõe, sobretudo, à outra parte da figura, que tem uma tonalidade geral bem mais clara. Agora, umas pontuações que eu fiz breves sobre algumas semelhanças pontuais e diferenças na imagem. Outras semelhanças observadas estão no tom azulado da pele de Krishna, que dialoga com os tons azuis do céu, e as flores azuis nas árvores também. Outro ponto são os tons escuros nos cabelos das figuras centrais, que dialogam com os tons escuros da árvore à esquerda.
Há uma semelhança também no tom de pele girada que dialoga com os tons amarelos no céu, criando mais uma vez a harmonia entre os elementos da composição. Então, agora que a gente vê as semelhanças, eu vou pontuar as diferenças observadas. Então, sobre essas diferenças, além das cores utilizadas na parte direita e esquerda da obra, na luminosidade e na saturação dos tons, as formas também são bem diferenciadas, pois do lado direito, o céu e as árvores inferiores são dispostas de forma mais manchada e leve, enquanto que a árvore à esquerda tem linhas marcadas de tons muito mais fortes e apresenta uma estrutura bem mais rígida. Agora, quanto às formas, eu vou fazer algumas observações quanto à composição, as linhas, as cores e as diferenças de tonalidade. Em relação à composição, a temática sagrada é representada de forma a utilizar esses elementos visuais do céu, da natureza, das figuras santas no centro, para criar uma harmonia capaz de transmitir ao observador o equilíbrio que a obra se propõe. Quanto às linhas, eu observei que elas são bem dinâmicas e, na maioria delas, diagonais, contribuindo para o movimento da cena. Quanto às cores, eu reparei que elas apresentam uma forte relação de complementaridade e analogia, com poucos elementos de tons contrastantes. Com relação às diferenças de tonalidade, eu reparei que mesmo com predominância de tons claros, com bastante luminosidade, existem sim contrastes na obra, que já foram pontuados anteriormente, mas que, no entanto, vale relembrar que esses contrastes não comprometem a harmonia cromática da totalidade da obra. Outra pergunta que eu me fiz na análise foi se existia a predominância de alguma cor específica, e eu reparei que existe sim a predominância do matiz azul, que é encontrado em diversos pontos da composição. E para finalizar a análise, eu me perguntei como as partes se relacionam na totalidade da composição. Sobre isso eu escrevi que é possível notar como o esquema cromático evidencia o tema da composição da obra. As partes se relacionam gerando movimento na configuração, e se tratando do tema, que é arte sacra e representação de Radha e Krishna no céu espiritual, é possível notar como as tonalidades mais claras e a dinâmica fluida das formas conversam entre si, além da disposição esquemática das formas e das cores, que torna a obra equilibrada e agradável visualmente, transmitindo sensações de leveza, calma e paz. Agora eu vou apresentar para vocês o meu plano de aulas. Bem, o tema do plano de aulas é estudo sobre pintura, conceitos e práticas. Disciplina de artes, o nível escolar que eu escolhi foi o terceiro ano do ensino médio e a carga horária, na verdade, seria um estudo dividido ao longo de 3 aulas, sendo que cada uma dessas aulas teria duração de 2 horas. O objetivo geral do plano seria trabalhar os conceitos de matiz, saturação e valor em uma perspectiva prática, a qual os alunos utilizariam a pintura para aprofundar seus conhecimentos. Os objetivos específicos eu pontuei. Objetivos por parte da professora, que seria a apresentação da análise cromática para melhor entendimento da obra e dos conceitos de matiz, saturação e valor, explicação do trabalho, para que os alunos entendam a importância de cada etapa. E os objetivos por parte dos alunos seria a compreensão dos conceitos, o desenvolvimento da paleta de cores e a releitura da obra, utilizando a técnica da pintura a óleo. Como justificativa, eu coloquei que a importância dessas aulas, que seria na verdade dividida em 3 aulas, seria que os estudantes pudessem ter o conceito aliado à prática, reforçando o conhecimento. O que seria solicitado dos alunos, na verdade, não seria um realismo em nível técnico, mas que eles conseguissem lidar com os conceitos trabalhados das cores na prática, cada um com a sua releitura da obra, porém sempre atentos às cores trabalhadas. Os conteúdos, na verdade, seriam matiz, saturação e valor. Sobre o desenvolvimento teórico-metodológico, eu coloquei formação de hábitos e atitudes. Eu espero que os alunos desenvolvam a capacidade de pintarem com mais liberdade, que seja a partir de referências ou de suas próprias criações, e que, utilizando os conceitos de cor, possam ter mais autonomia em suas práticas artísticas. Na metodologia, eu pontuei que, a princípio, na primeira aula, eu apresentaria para a turma os conceitos de matiz, saturação e valor de uma forma mais aprofundada, pois o aluno já teria uma base anterior sobre esses conceitos, e a prática de pintura, pois ele já estaria no terceiro ano do ensino médio. Então, eu faria uma análise cromática um pouco mais simplificada da obra em questão e proporia para eles uma releitura da obra, a qual eles teriam uma paleta de cores base indicada por mim, e a partir dela desenvolveriam as tonalidades específicas da referência. Na segunda e terceira aula, seria o tempo para os alunos continuarem e, por fim, finalizarem os trabalhos de releitura.
Na parte da avaliação, eu coloquei como critérios a capacidade de desenvolver a paleta de cores e harmonizar o trabalho prático. Instrumentos. Como meio para avaliar, eu utilizaria o feedback, ao qual, na última aula, com os trabalhos já finalizados, eu observaria cada trabalho e teria uma conversa com os alunos. Primeiramente, eles me dariam feedback a partir de suas próprias experiências de aprendizado, dificuldades, facilidades, como por exemplo, e em seguida eu daria um feedback-resposta sobre o desempenho geral do aluno. Sobre o material didático, eu levaria as referências impressas e coloridas da pintura para que cada aluno tivesse uma e pudesse desenvolver sua releitura. Além da paleta base que eu desenvolvi e levaria impresso para cada aluno também. Os demais materiais de pintura, como a tela, tinta a óleo, pincéis, entre outros, os alunos utilizariam seus próprios materiais, os quais eu solicitaria com antecedência para as aulas práticas. Essa é a paleta base que eu fiz com as cores principais da obra analisada, que seria de referência para os alunos fazerem a releitura. E esse material seria um recurso também que eu utilizaria para eles trabalharem os conceitos de cor. Essas são as minhas referências bibliográficas, o livro do Onheim, alguns sites que eu utilizei. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Gratidão.